Ok, então hoje a gente vai continuar, voltar a falar um pouco de grafos, na verdade, certo? Vendo dois conceitos que a gente até comentou nas aulas anteriores, mas a gente não explorou muito a fundo, que é o de pontes e de caminho mínimo quando a gente tem arcos negativos, certo? Então vamos começar pela ideia de ponte. A gente viu alguma coisa de ponte, né? A gente já resolveu acho que um ou dois exercícios que envolvia, que precisava desse conceito e do algoritmo para encontrar pontes de forma eficiente, mas a gente usou o algoritmo como caixa preta, certo? Então a gente falou, ó, vamos aceitar que ele funciona, ele vai encontrar as minhas pontes e a gente usa isso para resolver o nosso problema. Então hoje a gente vai olhar um pouco melhor esse algoritmo, ver como ele funciona. Então primeiro, né, se seja um grafo não direcionado, uma ponte é uma aresta que, quando removida, ela vai desconectar o grafo ou aumentar o número de componentes conexas. Então, o objetivo, né, que a gente quer no momento com o nosso algoritmo é encontrar todas as pontes em um grafo. Então, nesse grafo de exemplo, né, as arestas em vermelho são as minhas pontes. Se eu tirar qualquer uma delas, eu torno o meu grafo desconexo, certo? Então, se eu tirar a aresta entre 8 e 10, por exemplo, eu não consigo de nenhum desses vértices chegar em qualquer um desses vértices, certo? Eu perco a conexão entre essas duas componentes. Já para as arestas em verde, se eu tirar qualquer uma delas, eu mantenho a- a- um caminho entre todos os vértices. Se eu não posso tirar mais de uma, certo? Então, se eu tirar aqui entre 10 e 7, eu mantenho um caminho entre 10 e 7, entre qualquer outros vértices, certo? Então não tem um problema. Então como que a gente vai fazer isso? Na verdade, esse algoritmo, ele é basicamente, a gente quase que faz a prova da corretude dele já enquanto a gente pensa no algoritmo. Ele vai propor uma série de proposições, vai fazer uma série de proposições, e que conforme a gente aceite elas, né, veja que elas são verdadeiras, a gente naturalmente vai encontrar uma forma eficiente de encontrar essas minhas pontes. Então, a ideia básica, a gente vai fazer uma DFS, né, no algoritmo é basicamente uma DFS, em que vale a seguinte observação, né, a seguinte proposição. Supondo que a gente está iterando sobre as arestas de um vértice V. Então, né, no esquema geral de uma DFS, quando a gente chega num vértice, a gente vai olhar para todas as arestas que incidem daquele vértice. A aresta de V para 2 aqui, né, considerando o meu vértice adjacente, é uma ponte C e somente C, nenhum dos vértices 2, então considerando todos os vértices adjacentes a V, menos o pi seria o vértice para o qual eu cheguei no V, certo? Então, todos os vértices adjacentes menos o pi de V, e os descendentes de 2 tiver uma back-edge, uma aresta de retorno para o vértice V ou qualquer um dos seus ancestrais. Então, a ideia de ah, aresta de retorno, a ideia é que eu tenho um segundo caminho, basicamente, certo? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar, sei lá, de 3 para 8, certo? Então, imagina que a gente veio aqui de 0 para 2, de 2 para 3, de 3 para 8. Eu quero saber se essa aresta aqui é uma ponte, certo? Ah, eu cheguei pelo vértice 3 e o vértice 3 tem 2 e 0 de ancestrais, né? Conforme eu faço uma DFS, eu vou ter uma árvore de busca aqui. Então, eu vou considerar que o 0 é pai do 2 e o 2 é pai do 3. E eu quero saber se eu tenho alguma aresta de retorno, ou seja, a partir de 8 ou de qualquer um dos seus filhos, tem alguma aresta que não é o pai, ou seja, não é a aresta que eu estou justamente analisando nesse momento, que eu consiga voltar para 3 ou para qualquer um dos seus ancestrais. E eu tenho, certo? Eu tenho essa aresta aqui que eu volto para o 2, que já foi visitado, né? Ele é um ancestral de 3. Então, essa aqui seria uma aresta de retorno nessa minha busca. Se eu pegar essa aresta por outro lado, tem alguma aresta de retorno que, a partir de 10 ou de qualquer um dos seus filhos, qualquer um dos seus descendentes, eu consiga voltar para o 8? Eu não tenho essa aresta de retorno. Essa minha aresta é o único caminho de 8 para 10. Então, basicamente, né, ele formalizou um pouquinho, ele fez uma proposição em cima do conceito de ponte, mas é uma ideia equivalente, certo? É uma definição equivalente.
Então, se não tem nenhuma aresta de retorno, eu garanto que não tem nenhuma maneira de voltar para V a partir de 2, exceto pela própria aresta que eu estou analisando. O que a gente vai fazer, então? Primeiro, na DFS, inicialmente, a gente vai calcular esse vetor, que seria o tempo de entrada ou o número de pré-ordem em cada vértice. Eu vou armazenar a ordem de visitação, basicamente. Então, se eu começo pelo vértice 0, eu vou marcar o tempo de entrada dele como sendo 0. Do 0, eu vou para o 2, então o tempo de entrada do 2 é 1, do 2 para o 3, tempo de entrada do 3 é 2 e assim por diante. É o mesmo gráfico que a gente estava analisando no, no slide anterior, certo? Aqui o que ele faz, se eu entendi bem, em vermelho ele marca quando ele está visitando um nó que ainda não foi visitado, certo? Seria uma aresta de arborescência que ele chama, que é seguindo a minha árvore, digamos assim. Em verde é quando ele volta para o pai, certo? Então ele termina de visitar todos os vértices adjacentes ao vértice atual e depois ele dá o return, né? Ele volta para o pai. Então a aresta verde seria essa volta. E a aresta roxa é quando a gente visita um vértice que já tinha sido visitado. Seria, de certa forma, uma aresta de retorno, certo? A gente está voltando para um vértice que já foi visitado. Ah, e o vetor low, ele vai armazenar o menor tempo de entrada alcançado, utilizando arcos da arborescência, quantos a gente quiser, e até um arco de retorno. O que ele quer dizer com isso? A ideia do vetor low é que a gente quer ver até onde eu consigo voltar, certo? Então, a partir de um vértice qualquer, até que vértice eu consigo voltar que eu já tinha passado antes. E a ideia de usar até um arco de... Eu posso Tá, um arco de retorno é porque a gente não precisa de mais disso, certo? Se a gente consegue voltar para o anterior, a gente já sabe que a gente não tem ponte, né? A gente voltou para um vértice que já tinha sido visitado. E eu posso usar quantos arcos da arborescência eu quiser, porque eu posso... ah, a ideia, por exemplo, a gente estava analisando aqui o 8, certo? Eu queria saber se eu consigo voltar do 10 para qualquer vértice anterior ao 8 ou o próprio 8. Poderia ser uma aresta que parte do próprio 10, então se eu tivesse uma aresta aqui do 10 para o 3, por exemplo, ou qualquer aresta de um dos filhos do 10, né, que aí seria os arcos arborescentes. Então eu poderia vir aqui do 10 para o 4, para o 9, para o 5, e de repente aqui no 5 eu tenho uma aresta ligando ao vértice 2. Pronto, isso já basta para dizer que não tem uma ponte. Então do vértice 10 eu conseguiria voltar para o 2, usando quantos arcos da arborescência eu quisesse, e um arco de retorno. Tudo bem? Lembrando, arco de retorno é quando eu volto para um vértice que já tinha sido visitado, né? O vértice 8 ou um dos seus ancestrais. Então, o vetor low vai armazenar o tempo da entrada até onde eu consigo voltar, nessa ideia de usar quantos arcos de arborescência eu quiser e só um arco de retorno no máximo. E isso que vai me permitir descobrir onde a gente tem ponte, onde a gente não tem. Se a gente pegar, por exemplo, o vértice 3, que a gente já tinha olhado antes, certo? O tempo de entrada dele é 2. Mas, quando eu vou de 3 para 8, por exemplo, né, é a única aresta que eu tenho a partir dele, eu consigo, quer dizer, a única que não foi visitado, né? Eu vim, cheguei pelo 2, certo? Eu poderia vir para o 0 aqui. Tá, o 0 já seria a aresta de retorno. Mas analisando essa aresta em específico, eu não posso voltar para o 3, certo? Mas a partir do 8, eu consigo voltar para o 2, certo? O 2 tem tempo 1. Eu acho que ele já considera aqui como uma aresta de retorno. É verdade, tá certo. Então, a partir do 3, ele consegue voltar para o 0, sabe? Ele tem essa aresta aqui. Então, o 3, o low dele é 0, porque eu consigo voltar para um vértice que tem tempo de entrada 0. Então, eu vim pelo 2, eu não posso usar essa aresta, mas eu poderia usar essa e essa. Essa é uma aresta de arborescência, eu até poderia considerar, né, que eu posso voltar para o 2 depois. Mas essa aresta aqui já volta para já é uma aresta de retorno, que retorna para um vértice que já tinha sido visitado.
e tem o tempo de entrada zero. Então, esse é o menor tempo de entrada que eu consigo voltar a partir do 3. Agora, se a gente considera o vértice 10, por exemplo, eu cheguei no 10 a partir do 8, certo? Então, eu não posso usar essa aresta para voltar. Quando eu analiso as outras arestas a partir do 10, eu não consigo voltar para ninguém antes dele, certo? Eu não consigo voltar para o 8, não consigo voltar ninguém para cá. Então, o menor tempo de entrada que eu alcanço a partir do 10 é a entrada dele mesmo, certo? 5. Se eu cheguei nele com o tempo 5, então o menor tempo de entrada que eu alcanço é o próprio 5, porque todos os descendentes dele vão ter tempo de entrada maior. E eu não consigo voltar para ninguém. Então, eu mantenho esses dois vetores, porque comparando os dados é que eu vou descobrir onde temos as pontes. Aqui ele coloca algumas condições, né? Eu deixei porque está no material, mas basicamente essas duas aqui, elas são até intuitivas se vocês analisarem um pouco, mas elas não nos ajudam tanto, pelo menos na minha concepção, não ajuda tanto no algoritmo. O importante é isso daqui, ó. Se a gente tem uma aresta VW e o load W é maior do que o tempo de entrada de V, então isso é uma ponte. O que que ele quer dizer aqui? Tá certo, tá certo. Se o tempo de entrada de W é maior do que o maior tempo de entrada alcançado por W é maior do que o tempo de entrada de V, é o caso que de W não consigo voltar para V nem para ninguém anterior dele. Se o load W fosse o tempo de entrada de V, ou fosse até menor, quer dizer que eu tenho uma outra forma, sem usar essa aresta, de voltar para V ou para algum vértice anterior a ele. Se isso não acontece, ou seja, a partir de W eu só chego no próprio W, ou nos vértices à frente, não consigo voltar, então é o caso que é uma ponte. E como que a gente vai computar esse load de fato, né? A gente vai ver o valor mínimo entre o tempo de entrada de V, a ideia de que o V chega nele mesmo, certo? Então, se o tempo de entrada dele é 10, então eu consigo alcançar pelo menos o tempo de entrada 10, certo? Ah, e aí eu vou dividir entre a ideia de aresta de retorno e arborescência, né? Eu vou olhar para as arestas que incidem no meu V, excluindo a aresta que volta, né? A aresta para o meu pai, de quem eu cheguei em V. Se for uma aresta de retorno, lembra que eu posso usar uma aresta de retorno só. Então, eu vou olhar para o vetor de tempo de entrada. Então, se eu consigo chegar em vértices V que já foram visitados, eu vou olhar o tempo de entrada dele e vou pegar o menor, certo? Para as arestas de retorno. Agora, para a aresta de arborescência, eu posso usar quantas eu quiser, certo? Então, quando eu usar o vetor low aqui, eu vou pegar o low de W, isso quer dizer que, assim, ó, se eu consigo chegar no vértice W, então eu posso pensar até onde ele pode chegar. Então, eu pego o low, porque se o W consegue voltar, eu já vou ter isso aqui no low, recursivamente, eu vou ter computado esse valor para o W. Então, eu já sei que a partir do V eu chego no W, então se no W eu consigo voltar para minha árvore ancestral, a partir do V eu também consigo, certo? E depois, aqui é o pseudo-algoritmo, mas tem implementação no site do CP Algoritmo, é interessante vocês darem uma olhada se vocês forem implementar. Aqui é só o pseudo-algoritmo pensando, sistematizando essa ideia do que a gente já viu. Então, a gente vai fazer uma DFS, a gente tem o vértice V, e é importante a gente saber qual que é o pai, ou seja, de onde a gente está vindo nessa busca, que essa aresta eu não posso voltar por ela. Vou marcar o vértice como visitado, vou marcar o tempo de entrada aqui, né, na minha ordem de visitação. E como o low o valor mínimo para o low é justamente o valor de entrada desse meu vértice, certo? No máximo eu tenho isso, pelo menos. E aí para cada aresta, em que o W é diferente do pi, se o W já foi visitado, então esse é o caso que VW é uma aresta de retorno. Então, eu vou cair nesse caso aqui. Então, eu vou fazer aqui, low é o mínimo entre o valor que eu já tenho armazenado e o tempo de entrada do meu vértice W. Se não, então agora eu vou ter uma aresta da arborescência, né? Eu estou indo para um vértice que eu não tinha visitado ainda. Então, eu vou chamar a DFS para esse vértice.
e vou colocar em low V o valor mínimo entre o que eu já tinha e o low de W. Ou seja, né, a partir de W, se eu consigo chegar em alguém antes de V, eu vou ver até onde eu consigo chegar. E, né, lembra que a gente falou que se o load W for maior do que o tempo de entrada de V, a gente tem uma ponte. Então, a gente faz essa condição aqui. Se o load W for maior do que o tempo de entrada de V, então a gente tem uma ponte, eu chamo uma função que vai, sei lá, vai simplesmente inserir isso em um vetor, de repente eu estou, né, computando em um vector quais são as minhas pontes. Tudo bem? Com a ideia de ponte, a gente já tinha visto a ideia, já tinha visto até em alguns exercícios, mas a gente não tinha analisado o algoritmo para encontrar as pontes. A gente tinha usado simplesmente como caixa preta. Então agora voltando ao problema do caminho mínimo, só que agora com arcos negativos. Então, esse problema que a gente também já viu, certo? O problema do caminho mínimo, a gente quer encontrar, a partir de uma origem, a gente quer encontrar o caminho a todos os outros vértices com custo mínimo, ou seja, quando a gente soma o peso das arestas dos caminhos, a gente tem a menor soma possível, certo? E a gente usou até então o algoritmo do Dijkstra, certo? Que funciona muito bem na maioria dos casos, é o algoritmo clássico que a gente sempre vê em estrutura de dados 2, a gente sempre encontra no material que fala sobre o caminho mínimo, mas ele tem uma limitação que é ele não aceita que o grafo tenha arcos negativos, certo? Ele se baseia na premissa que você não tem arcos negativos, por isso que ele tem aquele esquema de poder fechar os vértices quando você pega as distâncias estimadas, pega a menor distância e fecha aquele vértice. Quer dizer, até aquele vértice já tem o caminho mínimo. Eu acho que quando a gente analisou ele na aula, a gente já comentou ah, que essa condição só é verdadeira quando a gente não tem arco negativo. Porque se a gente tem arco negativo, a gente pode ter um outro caminho que a princípio seria maior, mas quando a gente passa por um arco negativo, a gente vai diminuir bastante o custo. Então, às vezes, a gente encontra um outro caminho mais vantajoso. E para isso, né, para usar arco negativo, a gente tem uma outra opção que é o algoritmo de Bellman-Ford. E por que que a gente não usa esse algoritmo sempre, né, já que ele é menos limitado, ele é mais genérico? É que justamente por não ter essa limitação, né, por não ter essa premissa que ele se baseia, igual no Dijkstra, ele possui uma complexidade maior, ele é menos eficiente, certo? E a prova da corretude dele também é mais difícil. Então aqui vocês vão ver que eu vou apresentar o algoritmo, mas não vou provar por que que ele funciona, porque de fato a prova da corretude dele é mais chatinha. Então eu achei melhor a gente só ver como ele funciona, mas eu não vou provar para vocês. Então, primeiro, né, quando que pode aparecer arco negativo em um problema de caminho mínimo? Porque naturalmente a gente pensa em problemas de distância, né? A gente tem cidades, aí tem as estradas entre elas, é um problema meio clássico que sempre aparece. E falar em distância negativa, né, não parece fazer muito sentido. Mas, como a gente já comentou também, a gente, né, grafo é uma estrutura bastante abstrata, e pode se adequar a diversos problemas. E em algum deles pode aparecer a ideia de caminho mínimo em grafo com arco negativo. Por exemplo, problemas que envolvam dinheiro, onde os arcos positivos representam os meus gastos e arcos negativos representam lucros. E nesse caso, encontrar um caminho mínimo no meu grafo é encontrar um caminho que maximiza o meu lucro, certo? Já que os arcos negativos representam lucro e eles vão diminuir o custo do meu caminho, o peso do meu caminho total, ah, eu vou dar preferência para o caminho que vai ter mais lucro, certo? Ou seja, vai ter um valor negativo maior aí, vai ter mais valores negativos. Tudo bem? Então, é só para dar um exemplo do porquê que é interessante a gente ver caminho mínimo em grafos com arestas de peso negativo. Problema, um caso insolúvel, né, que o Bellman-Ford também não resolve, que é quando a gente tem ciclos negativos. E a gente fala que nessa situação o problema se torna NP difícil. Eu encontrei isso nos materiais que eu estudei, certo? E para fazer essa aula também. Mas eu não sei se eu concordo que o problema se torna NP difícil. Para mim, na verdade, o problema se torna insolúvel, porque a gente não tem caminho mínimo nesse caso. Né? Por quê? Por exemplo, aqui a gente tem esse ciclo, né, se a gente pensar no caminho aqui, né, de B até B, de B até B.
a gente tem custo 5, 10, 15, menos 20, o custo fica menos 5, certo? Então, eu consigo vir de B até B com custo menos 5. Se eu der outra volta nesse ciclo, eu chego com menos 10, menos 15, menos 20. E eu consigo fazer isso infinitamente, sempre encontrando um caminho menor, certo? Então, o problema do custo negativo é que eu sempre encontro o caminho menor. Então, não existe um caminho mínimo entre A e F, certo? Ou entre qualquer um desses vértices aqui. Porque eu sempre consigo um caminho menor. Quanto mais voltas eu dou no ciclo, mais eu diminuo o meu custo total. Então, para mim, não é nem que ele se torne NP difícil. Para mim, você não tem solução. Você não tem um caminho mínimo. Essa ideia não faz muito sentido aqui. Agora sim, né, vendo o algoritmo de Bellman-Ford. Ele é dividido em 3 etapas. A gente vai ver que ele fica bem parecido com o Dijkstra. Ele só não tem... ele só é mais genérico, né? A gente vai ver que ele é mais demorado. Primeiro, a primeira etapa seria a inicialização, que é a padronização das distâncias. A fase de relaxamento, onde vai calcular efetivamente os caminhos mínimos. E por fim, a gente vai verificar se não tem ciclos negativos, né, que é o problema anterior que a gente viu. A inicialização é tal qual no Dijkstra. Basicamente, a gente vai inicializar o meu vetor de distâncias, onde a distância até a origem é zero, certo? E as outras é infinito. Eu ainda não encontrei caminhos a nenhum deles. Então, se a gente pensar nesse gráfico que a gente vai usar de exemplo, eu tenho essa situação, onde eu inicializei a distância da origem, que é o A, como zero, e todas as outras como infinito. Aí aqui eu estou marcando também os precedentes, né, que são os, entre aspas, pais, que é por onde eu chego em cada vértice. A fase de relaxamento é onde a gente vai verificar se existe um caminho mais curto para um certo vértice, né? Então, isso também é semelhante ao que a gente fazia no Dijkstra. Quando a gente pega uma aresta, a gente vê se ela implique um caminho melhor. Por exemplo, se a gente tem uma aresta de U até V, a gente já tem uma distância calculada até V, né, possivelmente. A gente vai ver se o caminho por essa aresta UV é melhor do que o caminho que eu já tinha encontrado. Então, o que eu vou fazer? Se a distância até U mais o peso de U, de U para V é menor do que a distância que eu já tenho para V, ou seja, por outro caminho, possivelmente, se isso acontecer, então é porque eu encontrei um caminho menor, eu encontrei um caminho mais curto. Então, eu vou atualizar as minhas informações. Eu vou atualizar a distância de V como sendo a distância de U até U mais o peso de U para V, e vou marcar o U como sendo o predecessor do V. Então, essa é a fase de relaxamento. O que vai mudar de fato em relação ao Dijkstra? Primeiro, a gente vai fazer isso n-1 vezes, sendo n o número de vértices. No Dijkstra a gente também fazia. Porém, no Dijkstra a gente considerava só as arestas do vértice que a gente tinha acabado de fechar. Então, a gente fechava um vértice, ou seja, até aqui eu já encontrei o menor caminho, vou analisar as arestas a partir desse vértice que eu fechei. No Bellman-Ford, a gente vai considerar todas as arestas, porque a gente não existe essa ideia de fechar um vértice por vez. A gente vai fazer n-1 vezes, e no final a gente espera ter encontrado o menor caminho para todos os vértices, mas não tem essa ideia de fechar um vértice, né? Isso aqui não acontece mais. Então, o que garante que depois de n-1 passos, ou seja, eu analiso todas as arestas n-1 vezes, a complexidade desse algoritmo é n vezes m, e aí vocês vão ver que fica maior do que no Dijkstra. Então, o que garante que no final a gente tenha os caminhos mínimos? Então, por isso que a prova da corretude dele é mais complicada. Então, teria que analisar essa prova para entender por que isso é garantido, certo? Então, não vou argumentar muito em relação a isso. Mas, de fato, é uma prova mais chatinha. Então, dando um exemplo, não vou fazer os passos todos, né? No Dijkstra a gente conseguia fazer porque a gente analisava só as arestas do vértice que acabou de fechar. Aqui, como a gente analisa todas as arestas, ó, a gente tem 9 arestas e a gente tem 6. A gente vai fazer isso 5 vezes, né? Que é 6 menos 1. Então, 5 vezes 9, 45. A gente teria 45 passos, entre aspas, né? A gente analisa cada aresta 5 vezes. Então, a gente ficaria aqui até amanhã só montando esse exemplo. Então, eu vou mostrar só alguns passos importantes para a gente entender a ideia.
Aqui essa ordem de relaxamento seria, né, essas arestas podem estar ordenadas de diferentes formas na hora da gente analisar. Então, tem um vetor de arestas, por exemplo. Então, aqui eu estou considerando que essa é a minha ordem de visitação. Eu vou analisar as arestas nesta ordem. Então, a primeira aresta que eu vou analisar seria B e D. Vejo que nesse primeiro passo, tanto B como D, as distâncias estão marcadas como infinito, né? A gente não encontrou caminho até eles ainda. Então, nesse primeiro passo, a gente vai acabar pulando essa aresta, não muda nada nesse passo, porque a gente não tem caminho até eles até então. Para a segunda aresta, né, de A até B, aí sim, o A é a minha origem, já sei a distância dele até ele mesmo, que é zero. E, né, vejo que esse caminho é melhor do que o anterior, porque o anterior era infinito, né, não tinha caminho. Então, 1 é menor que infinito, substituo aqui a menor distância até o momento, chegando através do A. Próxima aresta, DF, também não tenho caminho até D, então não vou mudar nada, não tenho o que fazer aqui. De E até F, de E até D, mesma coisa. Agora, de B até E, aí sim, né, B até, eu já tenho uma distância até B, distância 1, chegando pelo A. Então, quando eu vejo que é 1 mais 3, certo? A distância 1 mais 3, 4. É menor do que infinito? É menor do que infinito. Então, substituo por 4 e marco B como sendo o predecessor do E. Próxima aresta, também encontrei um caminho melhor, marco. Aqui tem um caminho, mas não é melhor, certo? Então, eu consigo chegar até C por A com custo 3, mas eu já tinha um caminho com custo 2, certo? De A até B, de B até C, que eu já tinha encontrado. Então, eu não vou substituir, assim como a gente fazia no Dextra. Então, aqui eu termino o primeiro passo, né, dos meus 5 que eu tenho que fazer, eu termino o primeiro passo nessa situação. Começo o segundo, aí eu volto para a primeira aresta BD. Agora sim, a primeira vez que a gente fez a execução do algoritmo, a gente não tinha um caminho até B, certo? Agora a gente tem, com custo 1. Então, a gente olha o custo que estava em D, que era infinito, a gente não tinha chegado nele ainda. Então, a gente tem um caminho com custo 3, né? 1 mais 2, através de B. De A até, de A até B eu pulei, que a gente já tinha analisado antes, então a gente só ia fazer de novo. Então, para poupar tempo aqui, eu pulei esse passo. De D até F, agora tem um caminho até D, então eu consigo até F. De E até D, aqui é o caso que eu tenho, né, um custo negativo. Até E eu chego com custo 4, certo? Menos 3, custo 1, então a distância até D por esse caminho é 1. Antes eu tinha distância 3. 1 é menor que 3? É, então eu vou substituir o 3 por 1 e marcar o E como predecessor. E vou continuar fazendo isso. No final, eu vou ter essa configuração. Esse aqui seria o final daquele passo, certo? Do segundo passo. Depois dos meus 5 passos, eu vou ter essa configuração. Muda pouco, o que mudou aqui é só o F, certo? É comum que a gente acabe encontrando os caminhos mínimos antes do quinto passo, mas a gente tem que fazer as 5 vezes por garantia, né? Que a gente, são casos específicos. Então, no final, eu vou ter esse caminho mínimo aqui. Esses caminhos mínimos, essa árvore de caminhos mínimos. Tudo bem? Então, a execução dele é muito parecida com o Dexter, é só que eu não tenho essa ideia de fechar o vértice e aí olhar só as arestas dele, eu tenho sempre que olhar todas as arestas. E como que a gente faz a checagem de ciclos negativos? A gente simplesmente vai fazer mais um passo, ou seja, a gente vai aplicar o relaxamento mais uma vez e vai verificar se a gente encontrou um caminho melhor. A ideia é que, se não tem ciclo negativo, em n-1 passos, eu encontrei os caminhos mínimos. Se eu aplico o relaxamento de novo e consigo encontrar um caminho melhor, ou seja, mudou alguma coisa, eu encontrei um caminho menor ainda, é o caso que eu tenho ciclo negativo. Então, sempre que eu aplicar o relaxamento, eu sempre vou encontrar um caminho melhor, porque a ideia é de que eu consigo andar pelo ciclo mais uma vez. Então, a checagem é simplesmente fazer mais um passo e ver se houve mudança. Então, né, pensando aí no pseudo-algoritmo para o Bellman-Ford, a gente tem a parte da inicialização, que é igual no Dex, a gente marca a distância para todos como sendo infinito, e a origem a gente marca como zero, e marca o predecessor de tudo como -1, né? A princípio não tem predecessor. E aí,
né, com o i variando de 1 até o número de vértices menos 1, faça para cada aresta, a gente vai fazer o relaxamento dela, certo? Aqui eu chamei a função relax, mas é simplesmente fazer esse processo. Tinha que voltar demais. Então, o relaxamento é simplesmente fazer esse teste, e se for verdade, a gente altera a distância e o predecessor. Então, certo? Para cada aresta, a gente vai fazer o relaxamento. Por fim, depois desses passos, a gente vai novamente analisar todas as arestas mais uma vez, e a gente vai aplicar o relaxamento aqui. A gente não precisa alterar a distância, a gente só quer realmente fazer o teste. Se tiver um caminho melhor, né, existe uma situação em que a distância atual tem um caminho menor até o vértice V, então a partir de U, indo por essa aresta UV, eu consigo chegar em V por um caminho menor. Se isso acontecer para alguma aresta, então eu retorno falso, que é o caso em que eu tenho ciclo negativo, então não faz sentido em falar em caminho mínimo. Caso contrário, eu retorno true, porque eu tenho a minha árvore de caminhos mínimos a partir da minha origem, certo? Deu para entender a ideia? O Wilson também mandou um link na conferência, que eu imagino que seja para visualmente a gente ver a aplicação, né, do caminho mínimo. Vou mostrar aqui para vocês, ver se eu consigo. Aqui eu tenho, né, vários algoritmos, tem o Dex, inclusive tem o Bellman-Ford. E aqui ele vai mostrar a execução, então vocês podem ver também depois, analisar ele montando os caminhos. Então, né, o algoritmo que está aqui é basicamente o que eu mostrei ali, em que ele vai analisar de 1 até o número de vértices menos 1, ele vai testar todos os arestas e fazer o relaxamento, e por fim ele vai fazer mais um passo que se ele ainda consegue relaxar uma aresta, então é porque ele achou um ciclo negativo. Tudo bem? Deu para entender a ideia do Bellman-Ford? Eu trouxe a implementação só em pseudocódigo, mas na biblioteca do Thiago ele está implementado certinho. O único detalhe que é interessante falar, deixa eu só sair da tela inteira aqui. Tem um dos exercícios dessa semana, é basicamente você implementar o Bellman-Ford, só para teste mesmo. E eu peguei a implementação do Thiago, mas não estava passando. Tem 51 casos lá de teste, ele fala quantos casos tem, e em um deles não estava passando, só um deles. Eu falei, caramba, o que pode ser? Uma coisa que é interessante adicionar na implementação do Thiago é isso daqui, ó. Eu preciso abrir o exercício primeiro, né? Ah, que é isso daqui, ó. Lembra que no exemplo a gente vê os casos em que a gente pode ter uma aresta que eu não posso fazer nada com ela ainda porque eu não cheguei no vértice, aqui seria o vértice J, né? Então o vértice J aqui, a distância até ele é infinito. Então não faz sentido eu ver qual que é a aresta de J até K e ver se isso dá um caminho melhor, certo? Essa parte da condição, né, de ver se a distância até J é diferente de infinito, ou seja, se eu já tenho um caminho até J, não era feita no algoritmo do Thiago. Por que que isso dá diferença? Ah, Isso dá diferença na hora da gente ver. Nesse exercício pode ter caso em que o grafo não é conexo, ou seja, você não tem um caminho mesmo para um certo vértice. E aí a gente tem que ter uma forma de saber, certo? Quando eu encontrei caminho. Normalmente a gente faz isso vendo que a distância ainda é o valor infinito que a gente atribuiu, certo? Aqui eu dou um valor, né, muito grande aqui que eu defini. Para esse problema é um valor muito grande. E aí eu vejo, se tiver algum caso em que a distância ainda é essa, então é o caso quando eu encontrei caminho e eu imprimo isso na resposta como ele pede. Acho que ele pede para imprimir com o valor de 30.000, caso não tenha caminho. O problema é que se a gente não fizer essa adição, novamente são os meus arcos negativos, porque aí ele encontra um arco negativo, que aí, sei lá, a distância até J é, sei lá, que número é esse? 10 milhões, certo? Então a distância é 10 milhões. Mas aí eu tenho uma aresta de peso menos 3. Aí eu vejo, 10 milhões menos 3 é menor do que 10 milhões? Digamos que eu não cheguei no vértice K também. Sim, é menor. Aí eu coloco lá 9 milhões, blá, 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 900 mil, até o 7.
Ah, então, eu não encontrei um caminho, né? Estava marcado como infinito porque eu não sei o caminho, mas o algoritmo passa a ter a ilusão de que ele encontrou. Então, na hora que eu for fazer o teste, que isso é igual ao infinito, eu não vou ter mais um infinito, eu vou ter um valor um pouquinho menor. Não é um caminho, mas ele vai achar que é. Então, tinha um caso que não estava passando por causa disso. Então, essa adição no algoritmo do Thiago é interessante da implementação do Thiago. É interessante fazer, a gente verificar antes se a gente realmente tem um caminho até J. Se a gente não tem, não faz sentido a gente analisar a aresta nesse momento, pelo menos. Também, qualquer dúvida, não esqueçam de ver as referências, os slides. Se eu não coloquei ainda no Moodle, eu vou ver se eu coloco. E as gravações também vou tentar colocar no YouTube ainda hoje.